Fala galera, tudo bom? Aqui quem está falando é o Coreia e neste capítulo vamos falar sobre os riscos e como algumas pessoas tendem a se arriscar mais e outras nem tanto, logo após a vinheta. Se você está vendo esse capítulo no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Se estiver ouvindo o podcast, não se esqueça de curtir e seguir para não ficar de fora quando tiver novos episódios. Chega de enrolação e vamos lá para o conteúdo. Uma coisa que muitas pessoas sabem, mas poucos realmente entendem, é que todas as operações comerciais apresentam certo risco. Todas, sem exceção. Por isso, antes de tomar uma ação sobre o assunto, é importante comparar o retorno potencial com a probabilidade dele acontecer. Isso é o que os economistas chamam de utilidade esperada. Normalmente, se temos duas opções, uma delas sendo a mais segura e outra a mais arriscada, iremos tender a escolher a opção mais segura, a não ser que o retorno da opção mais arriscada seja muito mais sedutor. Por isso que existe a máxima: quanto maior o risco, maior deve ser o retorno para atrair os investidores. As semelhanças com os jogos é muito clara, tanto que os matemáticos do século XVIII fizeram os primeiros estudos sobre o risco, entretanto, observando os jogos de azar. Mas foi o economista Frank Knight que começou a analisar o risco em relação ao retorno no mundo do livre mercado, na década de 1920. Foi Knight que também diferenciou o que seria risco daquilo que seria incerteza. Em suas palavras, temos risco quando o resultado dos atos é desconhecido, porém, podemos ter as probabilidades de alguns potenciais resultados. Através da estatística, podemos definir o grau do risco, ou seja, se ele é alto ou baixo, nos permitindo estar preparados contra eles. Já a incerteza está ligada à ausência da probabilidade dos resultados acontecerem, impossibilitando verificar qual seria a utilidade esperada dos possíveis resultados usando a matemática. Podemos afirmar que as incertezas podem levar a riscos indesejáveis. Quanto mais informação temos, menos incerteza temos e os riscos podem ser calculados mais corretamente. O economista dizia que existe a possibilidade de lucro quando as empresas estão dispostas a aceitar a incerteza inafiançável e a recompensa dos riscos. Tanto os investidores quanto os empresários atuam com riscos e incertezas todos os dias, reconhecendo o potencial dos altos retornos, ou seja, estão dispostos a se arriscarem mais para terem ganhos potenciais maiores. Já as pessoas comuns tendem a ter uma certa aversão ao risco, preferindo deixar seu dinheiro em uma poupança que é muito menos arriscada, mas que tem uma taxa baixa, porém já conhecida. Os riscos estão presentes em todas as atividades econômicas, seja investindo em ações, fazendo empréstimos com ou sem garantia, vendendo produtos em um mercado completamente novo, abrindo um novo empreendimento, começando a vender alguma coisa na internet, enfim, tudo que você pensar, existe risco. Nossas decisões econômicas são totalmente definidas pela quantidade de riscos que estamos dispostos a tomar. Se achamos que é melhor trabalhar como assalariado ao invés de abrir nosso próprio negócio, estamos tendo aversão a risco. Se preferirmos investir em ações do que em renda fixa, estamos buscando um retorno financeiro maior, tomando mais riscos. Além disso, o mercado de seguros só existe porque temos aversão a riscos. E as agências de rating nos ajudam a verificar qual ativo é melhor para nosso perfil de investidor. E assim terminamos nosso capítulo de hoje. Falamos sobre Frank Knight e como ele começou a analisar a relação risco-retorno na década de 1920, além das diferenças entre risco e incerteza. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @CoreaConK, tudo junto, que farei o máximo que puder para conseguir responder. Até o próximo capítulo e tchau!